Dexter New Blood estreou dia 7 de novembro com o propósito de dar um final digno a essa série tão aclamada que é Dexter. E a gente sabe muito bem quem é Dexter Morgan, mas quem é Harrison? O que ele viveu nesses anos todos afastado do Dexter? Nesse vídeo eu quero conversar com você sobre algumas teorias, fazer algumas perguntas, colocar algumas pulguinhas aí atrás da orelha de vocês, pra gente chegar juntos a alguma conclusão, porque essa temporada tá maravilhosa e eu tô super ansiosa pra descobrir tudo que vai acontecer. Então não esquece de deixar um comentário aqui para eu saber o que vocês acham, o que vocês estão pensando aí sobre o Harrison, beleza? Pessoal, para quem não me conhece, eu sou Vanessa Antunes, esse é o canal Vai Nessa Antunes e aqui a gente fala sobre música, sobre séries, sobre filmes e mais algumas coisinhas. Tô começando agora no YouTube, então eu tô precisando muito de apoio. Deixa um joinha aqui no vídeo, se inscreve no canal, aquela coisa toda que a gente tem que falar, não é mesmo? Mas bora pro vídeo! Life is short. Tonight's the night. Antes de mais nada, eu quero avisar que esse vídeo vai ter spoilers da nova temporada de Dexter. Afinal, a gente já tem até o episódio 4, então eu vou falar sobre os acontecimentos até o episódio 4. Então, se você ainda não assistiu esse episódio, vai lá, assiste primeiro, depois você volta aqui pra gente conversar, combinado? Então vamos lá, vamos relembrar algumas coisas antes de Dexter New Blood. Vamos lembrar alguns fatos que aconteceram na série Dexter. O Harrison, ele nasceu na terceira temporada, ele é filho do Dexter com a Rita. E nós acompanhamos todo o crescimento dele até a oitava temporada, que foi quando a série terminou, entre aspas. O Harrison presenciou o assassinato da sua mãe pelo assassino Trinity, de forma semelhante ao que aconteceu com o Dexter. Quem se lembra da forma como o Dexter nasceu no sangue, né? Ele naquele container cheio de sangue, chorando. Foi uma cena muito semelhante ao que aconteceu com seu filho Harrison. Após a morte da sua mãe, o Harrison foi cuidado pelo seu próprio pai e pelos babás. Tiveram algumas babás ali no meio que ajudaram muito no crescimento do Harrison. No final da série, o Dexter resolve entregar ao seu filho a sua namorada, Hannah McKay, que também tem o seu lado sombrio. A Hannah também fazia algumas coisas aí à margem da justiça. A Hannah pega o Harrison, leva ele embora para a Argentina, cria ele por lá, enquanto o Dexter se finge de morto e se isola de todo mundo. Ok, agora sim, a gente chegou em Dexter New Blood. E agora eu quero falar com vocês o que a gente sabe sobre o Harrison até aqui. O que nos foi mostrado nesses 4 episódios que foram ao ar. A gente sabe que o Harrison é muito inteligente, afinal de contas ele fez a prova de ingresso para a escola e tirou um notão. O Dexter até desconfiou que talvez ele tivesse colado de alguma forma, mas ele refez a prova e tirou uma nota ainda mais alta. A gente sabe também que o Harrison tem uma certa força física, tem também um certo senso de autodefesa. A gente vê isso no episódio em que ele vai com tudo pra cima do Zack em defesa do Ethan. Outra coisa também que a gente descobriu é que o Harrison é um belo artista. Ele guarda ali na mochila dele alguns desenhos que ele fez e tudo mais. Ele tem o seu lado artístico. Um outro ponto interessante é que em conversa com os meninos da escola, ele fala que ele já teve problemas com drogas e que ele está sóbrio há 2 anos. Mas o principal é o seguinte: por que o Harrison apareceu? Ele fala pro Dexter que ele, na verdade, ele não estava à procura de morar com o pai, ficar com o pai, nada disso. Ele procurou o pai para responder a seguinte pergunta: o que o Dexter quis dizer com a frase "Reach out to me if Harrison shows any dark tendencies"? Essa frase ele deixou na carta que ele escreveu para Hannah quando ele entregou o Harrison a Hannah.
E com isso, já abre um leque de possibilidades na nossa cabeça. Porque o Harrison tá tão curioso para saber o que o Dexter quis dizer com essa frase. Porque isso o motivou a sair de Miami, procurar pelo pai e para lá em Oregon só para saber o que o pai dele queria dizer com tendências sombrias. Nesse episódio, a gente ainda não tinha muitas informações sobre o Harrison, então quando a gente passa por essa parte, isso pode passar meio batido, né? Ele faz essa pergunta, mas e daí? Mas agora que nós já chegamos no 4º episódio, nós descobrimos que o Harrison também tem o seu Dark Passenger. O Harrison também foi nascido no sangue, assim como o Dexter. Afinal, foi ele quem atingiu o Ethan primeiro e ele mentiu para a polícia dizendo que foi em legítima defesa, né? Coisa que não aconteceu. E o Dexter descobre por conta das habilidades forenses dele. Ele acha o canivete do Harrison e aí o episódio termina com ele beijando o canivete, assim, tipo... Que orgulho, meu filho também é psicopata. E agora eu quero fazer algumas perguntas sobre a motivação dele ter atacado o Ethan. São 3 perguntinhas. A primeira pergunta é: vocês acham que o Harrison atacou o Ethan porque ele sabia que o Ethan queria ferir aquelas pessoas que praticavam bullying com ele? E aí dessa forma ele afastaria o Ethan dessas pessoas e, na verdade, o Harrison estava fazendo justiça, ele conseguiu fazer com que o Ethan não cometesse aquele crime e até mesmo porque o Harrison não atacou o Ethan de uma forma letal. Ele atacou de uma forma que ele ainda está vivo e ele, de certa forma, se ele fez com essa intenção, ele conseguiu o que ele queria. Afinal de contas, os pais do Ethan vão se mudar com ele para outra cidade. Vocês acham que o Harrison fez por isso? Ou, segunda hipótese, na verdade o Harrison ele não calculou isso, ele estava no ginásio ouvindo o podcast da Molly e aí ele foi se irritando com tudo aquilo, ele foi relembrando e aquilo tudo foi mexendo com ele e aí em um momento de perturbação ali na mente dele, ele atacou o Ethan sem querer. Foi uma coisa assim impulsiva, acabou acontecendo. Ou teoria número 3. Vocês acham que o Harrison simplesmente atacou o Ethan porque ele podia e porque ele queria saber como é? O que vocês acham? Outra teoria que eu tenho aqui para vocês. O Harrison diz que a Hannah morreu de câncer, certo? Ou será que não? Vocês acham que o Harrison seria capaz de ter matado a sua própria madrasta? Ele diz no episódio que a Hannah morreu de câncer e que depois ele encontrou a carta que dizia essas palavras do Dexter. Ele ficou furioso porque ele descobriu que, na verdade, o Dexter não estava morto. Então, vocês acham possível que essa ordem tenha sido inversa? Na verdade, ele achou a carta, ficou furioso e aí matou a Hannah McKay? Vocês acham que ele teria sido capaz de ter matado a sua própria madrasta? Eu, particularmente, acredito que não. Eu não sei, né? A gente tá falando de um psicopata, né? Acredito eu. Mas a gente tá falando de um psicopata que é filho do Dexter, então é um personagem de TV. Eu acho que os criadores não fariam algo tão pesado assim, eu acho. Eu acho que ele não matou a Hannah, não. Eu acho que a Hannah realmente morreu de câncer e aconteceu todas essas coisas na ordem que ele disse. Mas o que vocês acham? Vocês chegaram a cogitar essa possibilidade? Talvez ele não tenha matado de forma calculada, mas talvez no meio do impulso, ele sem querer empurra e acontece um acidente, algo do tipo. Pode ser também, né? Mas eu acho que não. Eu acho que a série não iria para esse caminho. Filhinho de peixe, peixinho é. Vimos que o Harrison tem muitas das qualidades do Dexter. Ele é quase um Dexter 2.0.
No início da série Dexter, a gente via que o Dexter era um cara nerd, meio desajeitado, e quando ele tentava fazer aquele personagem dele de cara normal, né, que se dava bem com todo mundo e tudo mais, ele era muito desajeitado, ele não tinha muitas habilidades sociais, ele não conseguia fazer amizades, ele só conseguiu namorar com a Rita porque a Rita era uma pessoa completamente quebrada, né, emocionalmente, mas ele tinha muitas dificuldades nessa questão social. Enquanto que o Harrison conquista a cidade inteira em poucos dias. Sem falar que o ato criminoso do Harrison transforma ele num herói. A cidade inteira agradece a ele por ele ter salvado aquelas crianças e tudo mais. A gente vê em Dexter que o Dexter também sonhava com isso. Não necessariamente de ser visto como um herói, mas de ser aceito. Tanto que ele, de certa forma, tá sempre querendo ser aceito, ser compreendido por alguém. Quando ele encontra a Lumen, que, enfim, aceita o que ele faz e até de certa forma incentiva ele a continuar fazendo. Depois ele encontra a Hannah e a Hannah não acha nada errado aquilo. Então ele sempre tá procurando por aprovação das pessoas, já que ele nunca teve isso na vida dele. Na segunda temporada, quando a gente tem o Bay Harbor Butcher, que é o próprio Dexter Morgan, ele se imagina muitas vezes como se ele fosse um herói mesmo, né? O herói de Miami. Então, assim, quando ele vê que tudo isso está acontecendo com o Harrison, ele percebe que o Harrison está sendo tudo o que ele não conseguiu ser. E aí, de acordo com todas essas informações e teorias que eu levantei aqui, eu quero perguntar o seguinte para vocês: qual vocês acham que vai ser o rumo da série a partir do 5º episódio? Eu tenho pra mim que a partir do 5º episódio, que a Deborah vai ficar ali azucrinando as orelhas do Dexter, falando pra ele não fazer o que o Harry fez com ele, tirar ele desse caminho. Não, vamos lá, Harrison, não pode, isso é errado e tudo mais. Mas eu acho que o Dexter até pode ouvir a irmã até certo ponto, mas depois ele vai cagar pra isso tudo e vai ser sim o Harry na vida do Harrison. My father protected me, and that's exactly what I'm going to do for my son. Essa temporada veio para terminar a franquia Dexter, mas vocês acham que talvez haja um spin-off com o Harrison? Será? Uma outra perguntinha bem pequenininha assim, só pra dar um tempero aí na mente de vocês. Vocês acham que aqueles desenhos do Harrison talvez possam ser de pessoas que ele tenha matado? Ou de pessoas que ele estava rondando para matar? Vocês acham que talvez aqueles desenhos sejam os seus troféus? O que vocês acham? Gente, quero muito que vocês contem pra mim aqui no comentário o que vocês acharam de todas essas teorias loucas e o que vocês estão achando da série até aqui. Eu tô amando, sinceramente. Eu quero fazer um vídeo falando sobre as diferenças de Dexter e Dexter New Blood, mas eu queria muito saber a opinião de vocês. Não esquece de comentar aqui, tá bom? Por hoje eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez eu vou pedir, deixa o joinha que eu tô precisando. Se inscreve no canal e a gente vai papeando por aqui, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijão.